Olá, seja bem-vindo ao nosso oitavo encontro, nossa oitava aula, o que Jesus deseja que você faça. Hoje nós iremos meditar sobre a ordenança do batismo. Jesus deseja que você seja batizado. Eu sou o pastor Gabriel Lamoso e, como sempre digo aqui, para mim é uma grande alegria contribuir na sua caminhada com Cristo através dessas aulas. Então, vamos continuar e hoje meditando sobre esse tema tão importante. Esse curso originalmente foi pensado justamente para as pessoas que vão se batizar. Então, essa é uma das aulas mais interessantes, mais importantes, pensando sobre o batismo. Tá bom? Primeiro ponto é a gente poder refletir de que o batismo é uma ordem de Jesus. Não foi a igreja, não foram as pessoas que inventaram o batismo. O batismo foi uma ordem de Jesus. Em Mateus 28, principalmente o versículo 19, Jesus nos manda ir fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os. E ele dá claras instruções sobre esse batismo. Esse batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, é um batismo em nome da Trindade, em nome de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, selando ali o compromisso daquela pessoa com Deus. Assim, a ordem de batizar foi a ordem do próprio Jesus. E é interessante que Jesus ele nos dá o exemplo em tudo. Tudo que ele nos ordena, ele nos dá o exemplo. Então, Jesus, em Mateus capítulo 3, você pode ver aí na sua Bíblia, do versículo 13 ao 17, Jesus também foi batizado. Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E aqui é muito interessante de que o batismo de Jesus, ele nos exemplifica bastante. Por quê? Jesus não tinha pecado. Então, ele não tinha pelo que ser sepultado no sentido dos seus pecados. Mas ele nos dá o exemplo e aquele é o marco do seu ministério, do início do seu ministério público diante das pessoas por volta dos seus 30 anos de idade. João Batista chega a dizer que ele é que precisava ser batizado por Jesus, mas Jesus vai até João como um instrumento de Deus para que realizasse o batismo. Então, Jesus vai até João no Rio Jordão para cumprir a ordenança do batismo. O batismo, que a própria palavra grega, batizo, significa imergir. E nada mais apropriado do que um rio, do que uma bacia de água, de uma bacia aquífera, né, para ser realizado esse batismo, uma vez que Jesus precisava ser imerso, submerso nas águas. E é interessante que a decisão de se batizar foi a decisão do próprio Jesus. E aqui a gente já aprende alguma coisa interessante. Primeiro, para batizar, eu preciso ter alguém que me batize. Um ministro do Evangelho que irá realizar o batismo. Em segundo, eu preciso ter água. Água suficiente para imergir. Seja em um tanque, em uma caixa d'água, em um rio, em uma piscina. Mas essa água é uma água suficiente para imergir a pessoa dentro e ela possa ser batizada. E em terceiro lugar, essa pessoa precisa decidir, precisa querer ser batizada. Coisa que, por exemplo, um bebê, uma criancinha, não consegue. Ela não tem esse livre-arbítrio, essa decisão para querer o batismo. Ela não tem ciência disso. Então, nós vemos de que, a partir disso, como é o batismo bíblico? Tem pessoas e igrejas que praticam diferentes tipos de batismo, mas nós queremos nos atentar. Como a Bíblia nos ensina que deve ser batizado alguém? Então, essa pessoa precisa querer. Vemos isso, por exemplo, na história do eunuco etíope, em Atos capítulo 8, versículo 29 a 40. Depois você pode ler essa história, muito, muito importante. Esse eunuco era alguém que era da Etiópia, que estava passando ali por Jerusalém, estava em uma viagem, e um discípulo, Filipe, acompanha a carruagem desse etíope que estava lendo as Escrituras. Então, Filipe explica para ele as Escrituras, explica a palavra, evangeliza ele e explica a respeito do plano de salvação, de que Jesus
era aquele Messias prometido que veio para trazer salvação. É então que o eunuco, se rendendo à mensagem do Evangelho, em determinado momento da viagem, olha para um poço de água, um rio, um lugar onde havia ali uma quantidade considerável de água, e pergunta para Filipe: olha, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Ele desejava isso. Filipe então lhe responde: você pode, se você crê de todo o seu coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, o eunuco professou a sua fé voluntariamente, desejando publicamente mostrar pelo batismo de que agora era um servo de Deus. Eles pararam a carruagem e então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Há algumas igrejas que praticam o batismo por aspersão, que é você jogar um pouco de água na cabeça da pessoa. Mas olha que interessante. O eunuco estava numa longa viagem. Com certeza ele levava água. Mas o que lhe chamou a atenção foi um lugar onde havia grande quantidade de água suficiente para que ele fosse imerso. Então, ele para naquele momento e decide se batizar. E essa decisão é a partir do crer. Crer de todo o coração. O batismo não é simplesmente um rito religioso que a gente faz numa criança, ou a gente faz para a pessoa deixar de ser pagão, ou qualquer coisa que a gente culturalmente aprendeu. O batismo é uma decisão pública de profissão de fé voluntária do indivíduo que deseja verdadeiramente seguir a Jesus Cristo, que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Senhor da sua vida, o Senhor e Salvador da sua vida. E o que é necessário para ser batizado? Nós vemos em Atos 2:41, depois que o apóstolo Pedro pregou, cheio do Espírito Santo, 3.000 almas se converteram. E o texto diz que os que aceitaram a mensagem foram batizados. Assim, o que é necessário para ser batizado? Crer. Crer de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o que é que significa o batismo? O batismo tem o seu significado demonstrado em Romanos capítulo 6, que diz o seguinte, versículo 3, olha só, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Assim, se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Esse texto continua, a gente poderia ler aqui, mas o tempo não é suficiente. Mas esses versículos já mostram para a gente essa realidade. O batismo simboliza um sepultamento e, ao mesmo tempo, uma ressurreição. Você está publicamente mostrando que você morreu para o mundo, mas que agora vive para Cristo. Você morre para a sua carne e vive para Cristo. Ressuscita para uma nova vida em Cristo. É claro que tudo isso é um simbolismo, é uma simbologia. Não é no momento do batismo que você realmente é salvo. Inclusive, o batismo, guarde isso, não é o batismo que salva. Quem nos salva é o sangue de Jesus. Mas o batismo simboliza aquilo que já aconteceu no meu coração. Eu morri para o mundo e eu decidi viver para Deus. E agora eu estou mostrando publicamente a minha fé. É como um casamento. O casamento, os noivos não começam a se amar no altar. Não é na hora do casamento que eles começam a se admirar. Eles já se amam. Eles já decidiram no seu coração que querem pertencer um ao outro. Mas ali eles vão publicamente demonstrar isso e selar aquela aliança. O batismo é uma demonstração pública daquilo que já aconteceu no coração, a sua união com Cristo. E outra coisa, é importante que a gente saiba disso, de que não é o batismo que vai nos dar a salvação. Por exemplo, não sei se você conhece, ou se já leu, ou se lembra, da história dos dois ladrões na cruz, que estavam ao lado de Jesus na cruz. Tinha um da direita e outro da esquerda. Então,
Um ficou zombando de Jesus, o outro, ali vendo a sua situação e vendo Jesus, reconhece que ele era o Salvador, que ele não tinha pecado, que ele não merecia estar ali. E aquele ladrão clama a Jesus de que ele lembrasse dele quando Jesus entrasse no reino de Deus, quando Jesus entrasse no paraíso. E Jesus responde para ele: olha, hoje te digo, verdadeiramente te digo, que hoje, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão não teve a oportunidade de ser batizado. Ele não passou pelo batismo, mas ele passou pela salvação em Cristo Jesus. Não foi porque ele não foi batizado, mesmo assim ele foi salvo, porque Jesus não é o batismo que salva, é o crer em Jesus Cristo. Ele não teve a oportunidade de ser batizado. Com certeza, se ele tivesse, ele seria. Mas, diante de estar preso na cruz e morrer naquele momento, mas o seu arrependimento e a sua fé que Jesus poderia salvar foram suficientes. É por isso que pessoas nos leitos de hospital, que em seus últimos momentos, às vezes podem tomar a decisão de seguir a Jesus, de se arrepender dos seus pecados, mesmo sem serem batizadas, são salvas. Mas, para nós que temos a oportunidade de ser batizados, essa é uma ordem de Jesus que deve ser cumprida. Muitas pessoas dizem: eu não estou preparado. Bom, se você não está preparado para ser batizado, precisa reavaliar. Será que eu entreguei minha vida para Jesus verdadeiramente? Porque se eu entreguei, eu preciso obedecer aos seus mandamentos. Eu preciso cumprir a ordem dele. E a ordem dele é que nós batizemos, ou seja, que as pessoas que creem nele sejam batizadas. Então, eu espero que esse dia, na sua vida, se você ainda não é batizado, se aproxime o quanto antes. E eu creio que será maravilhoso celebrar. É um dia único na sua vida. Eu sempre estimulo a todos os irmãos que vão passar pelo batismo a comemorar muito e guardarem essa data no fundo do coração. Porque ela nunca mais vai se repetir. O batismo é uma vez só. E que dia maravilhoso é o dia de você publicamente professar a sua fé. É dia de festejar. É uma nova data de aniversário na sua vida. Eu espero que esse dia seja muito marcante. Que Deus abençoe e até a nossa próxima aula.